assim que realmente eu estou com esse discipulador. Às vezes o discipulador ele não é a melhor pessoa que você queria ter. Às vezes o presente não vem na embalagem que você gosta, mas o presente, o conteúdo é aquilo que você precisa. Então assim... É igual o gênero que ora com a mãe, não escolhe. Exatamente, bem isso. Boa definição. Boa, 01. Pela formação de hábitos. Os hábitos são formados pela disciplina e repetição. Às vezes você não gosta da pessoa, mas você repete várias vezes até que você passa a gostar daquela pessoa. A gente já viveu algumas vezes essas situações assim, de você não ser afeiçoado com a pessoa e no final das contas você parece que é a melhor pessoa do mundo que já existiu na tua vida. Depois que os hábitos são formados, eles dificilmente são removidos. Fica para sempre. Vencedores fazem diariamente o que os derrotados fazem ocasionalmente. Os vencedores fazem todo dia. A disciplina lá do treinamento que eu falei para vocês. Todos os dias vou treinar, até que os músculos vão começar a aparecer. Os hábitos são também chamados de disciplinas espirituais. Elas são muito mais, mas podemos resumi-las em 3 grupos: tempo, dinheiro, relacionamento. Amém? Nosso processo de discipulado, o discipulador vai ajudar o seu discípulo a desenvolver novos hábitos, colocando metas para o discipulado. É possível crescer sem disciplina? Não. Vencedores fazem diariamente o que os derrotados fazem de vez em quando, ocasionalmente. O seu crescimento depende de algo que você deve fazer. Não foi criada para mim, é do diabo, então ela tem que ir com o diabo. Lembra aquela mulher do filme Quarto de Guerra lá? Escuta aqui, Satanás. E é assim que você tem que fazer. Declara a palavra sobre você. Amém? Amém. Pelo relacionamento de paternidade espiritual. Nossa personalidade é formada pelo relacionamento com os nossos pais e irmãos. O mesmo acontece na vida espiritual com pais e irmãos espirituais. É a igreja, é a vida do discipulado. A única coisa que eu tenho um adendo com esse negócio de paternidade aqui é que as pessoas às vezes elas confundem das duas partes. Primeiro, a que chama a pessoa de pai, ela se torna tão dependente dessa pessoa que ela tem que, tudo que ela vai fazer, ela tem que perguntar para o pai se ela pode. Eu tenho uma irmã que anda lá, caminha lá com o Vina lá, ela me chama de pai até hoje, ela caminhou comigo 200 anos atrás, a Ede. Mas ela não tem aquela paternidade que fica perguntando, sabe, a paternidade guia, que ela só vai se você guiar. Ela chama de pai mesmo por carinho, por empatia. Esse não há mal nenhum. A Nath me chamava assim também, não há mal nenhum. Agora é perigoso quando a pessoa, ela depende do estralo do teu dedo para ela ir para alguma direção. Cuidado, cuidado. Não deixe esse tipo de vínculo acontecer entre vocês, amém? Amém? Senão daqui a pouquinho ela muda para tua casa. É verdade, acredita em mim. Todos nós precisamos de um Paulo, de um Timóteo e de um Barnabé na nossa vida. Quem precisa além de mim? Amém. Timóteo é aquele a quem estamos ensinando, instruindo e inspirando. É o teu líder em treinamento lá. É aquela pessoa que você vai estar todos os dias alimentando, dando ferramenta, dando direção, dando aquilo que você recebe. De graça recebi, de graça. Barnabé é aquele companheiro com quem conversamos de igual para igual na igreja. É nós, irmão. É nós aqui, ó. Sentamos, se ajeitemos e conversemos. Não tem enrosco. A gente sabe aquele negócio, aquela conversa mais íntima, mais rasgada? Paulo é aquele que está acima de nós, é a sua liderança, é o seu discipulador, é o seu pastor, é a pessoa que está te direcionando. Então tem 3 níveis ali que você vai conviver. Paulo é alguém a quem dei liberdade para interagir na minha vida. É aquele que você abre o teu coração para ele, que você entende que Deus colocou ele na tua vida mesmo. A maioria dos crentes apenas reage. Reagir é um ato de reflexo. Se eu te der uma marteladinha no joelho, certamente tua perna dá um chutinho. Mas é só um reflexo. Ela não é uma constância. Então cuidado, não seja alguém que vive só de reflexo. Seja alguém íntimo.
Busque essa intimidade. Amém? Responder é diferente. A martelada vem e eu me pergunto, por que ganhei essa martelada? Então, em vez de chutar, eu respondo. Glória a Deus. Todos nós precisamos primeiramente de um pai espiritual a quem possamos imitar, depois de um irmão que possamos caminhar conosco. Todavia o crescimento só se completará quando eu tiver um filho espiritual. Então são 3 estágios. O pai, depois o teu irmão e depois o teu próprio filho. Amém? É fácil de entender porque você coloca no sentido paternal. Prazer mútuo. O primeiro sinal de quem é discipulado está de fato acontecendo é o prazer mútuo. Os dois têm prazer em estar juntos ali. Aquele negócio gostoso de estar junto. Não é peso para ninguém. A honra aumenta, o desfrute. A desonra traz cansaço. Então você tem que tomar cuidado também aqui para você não ser alguém que está desonrando aquilo que Deus deu para você. Tenha, porém, em mente que o prazer da comunhão pode ser uma doce descoberta. Podemos, a princípio, achar que o discipulado não é muito agradável, mas é aquilo que eu te falei, depois de repetido várias vezes, ela se torna agradável e gostoso de estar com aquela pessoa. Porque você repete várias vezes a mesma coisa, até que você consegue amar a academia e pagar o cardio. D. Respeito. O verdadeiro discipulado está baseado no respeito. Quando você valoriza o seu discípulo, você ganha respeito em troca. Amém? Amém. Se não respeitamos ou consideramos alguém, não podemos ter com ele um relacionamento sólido. Isso daqui você vive no teu dia a dia, no teu relacionamento, na tua casa. Se você é estúpido com a tua esposa ou se ela é estúpida com você, é um relacionamento toda hora de choque. Não dá certo. O discípulo que não reconhece a unção do seu discipulador não vai receber nada dele também. É aquele negócio. Eu quero, mas você quer o quê? Se você olha para o teu discipulador ali e não consegue extrair nada dele. Né? Às vezes as pessoas assim, elas simplesmente desvalorizam a unção que está sobre a liderança dela. E ela poderia receber muito da parte de Deus se ela simplesmente entrasse debaixo da cachoeira ali. Sentimento de equipe. O terceiro sinal de um discipulado sólido são as experiências compartilhadas. Uma lição muito forte surge entre soldados no campo de batalha. Quando lutamos ao lado de alguém, surge entre nós um verdadeiro compromisso, que é aquilo que aconteceu essa semana. A equipe se levantou para lutar junto com o seu discipulador aí. O que aconteceu? 120 pessoas no encontro com Deus. E se vocês não tivessem entendido isso? E se vocês não tivessem se levantado e dito, essa causa é minha? Não teria acontecido, gente. Não teria. Acredite em mim. O discipulador, ele teria levado ali a talvez 5, 10 pessoas, mas jamais teríamos alcançado a meta. Agora, quando você colocou isso no teu coração e disse, essa causa é minha, eu vou lutar por isso. Se você vestiu a camiseta e disse assim, eu faço parte dessa equipe, o diabo já tem um problema com você. Amém? Amém. Confiança. O quarto sinal é a confiança. Sem confiança nos relacionamentos, pois a confiança é baseada em qualquer relacionamento. Precisamos confiar. Provérbios 27:6 diz, leais são as feridas feitas pelo... Rapaz... O amor, ele supera tudo. Então, assim, às vezes a pessoa só precisa entender. A lealdade daquele irmão é tão forte ao ponto de a gente amar um ao outro verdadeiramente. Amém? Outra coisa é reciprocidade. O quinto e último sinal de reciprocidade, relacionamento unilaterais, simplesmente não prosperam. Reciprocidade é retribuir uma mesma medida. Se recebo uma grande quantidade eu dou. E no final das contas, nós somos recíprocos um para o outro. Sem isso, certamente não vai acontecer nada, não prospera, não dá liga. Amém? Glória a Deus por isso. O alvo do líder de célula é discipular novos líderes. As células não devem ser o foco principal da igreja. Células surgem e desaparecem, começam e terminam, a menos que os seus membros se transformem em líderes de célula.
os frutos não serão duradouros. O crescimento da igreja está baseado na formação de... Então, qual que é o alvo principal da igreja? É formar líderes. Porque se líderes novos se levantam, novas células vão nascer. E outras, e outras, e outras, e outras. O corpo humano ele é feito dessa forma. A célula morta. A célula pode até morrer. Mas se tem um líder ali que continua criando novas células, as células nunca vão parar de surgir. Jamais. Amém? Nosso alvo não é ter membros, mas discípulos. Você tem membro na sua célula? Então transforme eles em discípulos. O que é transformar eles em discípulos? É ter intimidade. Amém? Amém. Cada membro deve ser treinado para ser um ministro e ser enviado para sua família, escola e trabalho, para liderar uma célula como um verdadeiro discípulo. O Senhor Jesus discipulou uma equipe. O nosso trabalho é também discipular outra equipe. Amém? Jesus discipulou uma equipe? Sim. Sim? E o que ele fez com essa equipe? E você tem que fazer o que então com a equipe da sua célula? É ruim, às vezes você diz assim, você vê irmãos assim, eles são tão apegados a isso, que a célula deles não se chama célula, se chama grupo. Um grupo é um grupo de pessoas que nunca se desgrudam. Células são células que se multiplicam. Amém? Amém. Você viu a diferença? Grupo não se multiplica, grupo permanece. O grupo dominó é sempre o mesmo, vai até o final. Células se multiplicam. Hoje ela começa uma aqui, outra ali, lá. Porque células são vivas. Glória a Deus. Você está envolvido em uma estrutura onde alguém é o seu discipulador. Mas por outro lado, você precisa ter clareza que deve discipular outras pessoas também. Amém? Em 2 Timóteo, Paulo fala a respeito desse princípio. Ele diz para Timóteo sobre os 3 elos de uma cadeia de multiplicação de liderança. Em 2 Timóteo 2:2, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a... O que ele está falando aqui? Multiplica a célula que você está indo. Hoje ela está aqui, amanhã ela tem que estar lá. Depois com... Senão, o Eduardo ele vai ser somente líder de um grupo. O Eduardo não pode ser um líder de um grupo. Ontem eu até falei para o Eduardo, já tem que multiplicar essa célula aí, tem muita gente. Célula boa é com quantas pessoas no máximo? 15. 10 pessoas. 15 já é grupo. 15 virou família, grande família. 10 pessoas. Deu 11ª pessoa, essa 11ª pessoa ela já tem que ser o líder que... Sabe que o líder em treinamento ele não é o primeiro. Ele é o segundo, ele é o terceiro, ele é o 11º. Quando ele chegar no 11º, o que você faz com ele? Manda, envia, vai para o mundo. Filho mais velho tem que arrumar um trabalho e trabalhar fora de casa. Sim ou não? Ou vai ficar aos 40 no quarto recebendo café da mãe? Não, vai para o mundo. O mundo vai receber esse filho. Por quê? Porque agora ele tem uma célula, ele vai começar a multiplicar aquilo que Deus multiplicou no Pai. Amém? Amém. Contudo, sabemos que infelizmente a cadeia sempre se rompe em alguém. Há aqueles que recebem e matam o processo. Cuidado, ajude esse irmão. Não deixe ele matar o processo de crescimento. Não deixe ele criar aquela célula que, meu Deus do céu, desde 1998 nós estamos juntos. Misericórdia, isso não é uma célula, isso é um casamento. O pastor não tem apenas pastores auxiliares, ele tem pastores que são os seus discípulos, que ele treina para fazerem o que ele faz. Que é o caso que o pastor tem feito com nós aqui na igreja. Você vê aí, tem eu, o Jonas, o Rafael, o Luan e o Ezequiel. Todos nós passamos por aqui treinando vocês, ministrando alguma aula. Sim ou não? Sim. O que o pastor está fazendo? Novos pastores. Ele está aumentando o discipulado dele. Ele está transformando aquilo que Deus deu para ele em outras pessoas, capacitando. Amém? O líder de célula, por sua vez, precisa ter a sua célula de líderes em treinamento. Esse líder em treinamento é o discípulo do líder da célula. Amém? Lá no meu discipulado mesmo. Eu tenho a minha célula hoje, que eu estou cuidando lá do povo, mas eu sempre digo quando eu reúno com meus líderes lá, essa daqui é a minha célula de verdade. E é a minha célula de verdade.
Vou falar uma coisa aqui para você e não choque nem leve a mal o que eu vou te dizer. Mas o povo lá da tua célula não é meu povo. O meu povo é os líderes que cuidam daquele povo. Aquele povo é o teu povo. Amém? Amém. Ah, mas você não ama aquelas pessoas? Eu amo você e você ama eles. E indiretamente eles vão ser alcançados do mesmo jeito. Porque assim, eu tenho um compromisso com você. É você que falou que quer ser líder, é você que se levantou para cuidar desse povo. Mas agora, aquilo que você está recebendo, você está dando para aquele povo que está lá. Para que eles se levantem também na mesma medida. Entende? A multiplicação continua a todo tempo. Glória a Deus? Amém. Dúvidas sobre isso? Falta de tempo. O foco do nosso trabalho são as pessoas e não as atividades. O foco na frequência e não no discipulado. Uma reunião cheia não atinge o alvo completamente. O nosso alvo é gerar muitas vidas, evidentemente, mas não ser mas que levemos cada membro da célula a se tornar também um líder em treinamento. Mentalidade de escola. No treinamento escolar formamos professores e não líderes. Líderes são treinados fazendo o trabalho junto com outro líder, que é o seu discipulador, que é aquilo que eu falei lá no começo. Você não está ensinando, você está treinando. Você é um treinador. Amém? Treinador é diferente de professor, irmão. O que impede um líder de se tornar um discipulador do líder em treinamento? A falta de revelação do sacerdócio dos crentes. Só isso que impede o cara de receber. Só isso que impede ele de se tornar. Amém? O que impede um líder de se tornar um discipulador do líder em treinamento? A falta de um trilho que o discipulador possa seguir. Se você não tem um trilho, não tem uma direção para onde você está indo, não vai acontecer. Cada líder de célula é um discipulador. O limite de células para um discipulador de líderes depende de sua capacidade e tempo disponível para acompanhá-las. Um discipulador, geralmente, funciona mais ou menos assim. Um líder, ele multiplica 10 vezes, ele vira um discipulador. Abriu lá, multiplicou 10 células, ele hoje é um discipulador. Um discipulador multiplicou 10 vezes outros líderes como discipulador, ele se torna um obreiro. Amém? Conseguiu entender ou não? Sim? Claro isso? Enquanto não atingir o seu limite, ele poderá remanejar para si todas as multiplicações da sua célula. Mas quando ele atingir isso, ele avança o estágio. Cada líder de célula é um discipulador. Cada líder de célula já discipula os seus líderes em treinamento. E os seus líderes em treinamento vai ajudar o cuidado do povo ali da célula. Muitos irmãos estavam se recusando a liderar uma célula, porque entendiam que a função deles era apenas auxiliar o líder. Todo líder auxiliar deve entender que ele é um discípulo, um líder em treinamento, o próximo líder daquela célula. Se o líder em treinamento começar a te dar desculpa lá, você fala: ô irmão, mas você está aqui para quê então? Por que eu estou enchendo o teu tanque se você não vai rodar esse carro? Faz sentido. Nos tornamos discípulos para que possamos multiplicar. Multiplicação era a visão de Jesus quando ordenou e daí o resto você sabe como que é. Fazer discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, além de tudo, o Senhor está dizendo, Ele está contigo. Então essa multiplicação ela é sólida, porque Ele está contigo. Amém? Amém. Jesus nos chamou à multiplicação. Se você não se multiplica e não faz discípulo, você está fora do padrão de Deus. Nossa, será? Sim, porque Jesus chamou todos. Sim ou não? Sim. Lembra que o pastor falou aqui no discipulado aquele dia? Saia pelas ruas, pelas vielas, convide a todos. Por quê? Porque teve alguém que não quis sentar na mesa e era convidado. Agora vai e traga os mancos, os coxos, os cegos, as prostitutas, os bêbados. Tem lugar na mesa? Sim ou não? Sim. E por que você não senta? Por que você não quer? Como que você vai falar, eu só quero ser um crente de banco? Não tem. Foi chamado para a mesa. Amém? Amém.
Analogamente, um homem não aprende a ser homem, no sentido de sua hombridade, e um curso preparatório. Um homem aprende a ser um homem andando com outro homem. Sim ou não? Não se isole dos seus discípulos. Não se isole dos seus discípulos, nem do seu discipulador. Reparta as responsabilidades da célula com eles. Leve-os consigo em todas as reuniões de liderança. Delegue a ele uma parte dos membros da célula para que eles o apacentem. Planeje junto com eles cada evento de célula. Avalie junto com eles como está o acompanhamento dos membros. Amém? Amém. Glória a Deus. O alvo desse discipulado é passar um DNA. DNA são as características genéticas que são transferidas na produção. DNA você passa de pai para filho, está lá nele. O mesmo DNA que está em você está nele. Amém? Glória a Deus. O crescimento da igreja está associado diretamente com o crescimento das células. E o crescimento das células, por sua vez, depende da atitude dos seus líderes em formar discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus. O teu intervalo levou você a sair mais tarde. Pai, nós oramos essa noite, te agradecemos, Senhor. Louvamos o teu nome, Cristo Jesus. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos, por mais uma vez desfrutarmos daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Que a tua palavra possa trazer clareza, Senhor, ao coração. Se algo ou se alguma coisa ficou maldita aqui nessa sala hoje, Senhor, que o teu Espírito possa confortar e trazer clareza aos olhos do irmão. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor esteve presente desde o início das aulas até o final delas. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu fiz já. Fiz. Eu considerei vocês. Ele respondeu nossos presentes. Respondi pelo... Irmãos, ali no fundo na mesinha tá as matérias ali. Eu ia entregar as minhas, mas nem vou. Por quê? O seu Dualdo, Do Aldo. você não vai participar do teatro? Vai. Por que foi embora esse ano? Porque ele tava cansado. Fala pra ela, diga. Olha, não falo nada. Não falo nada. Tá metendo nas minhas coisas que ainda não dos outros. Vamos lá? Aula 4? Senão a gente vai ficar aqui só comemorando, né? Aleluia! Pois é, o pastor quer que eu tire a barba. Eu acho que eu não estou nesse nível ainda. Se eu tirar a barba, eu gosto de brincar, né? Então vou dar uma zoadinha. Se eu tirar a barba, eu vou ficar igual o bolachinha traquinas lá, cara. Melhor não. Careca fica igual o ovo do xereque. Deixa quieto. Eu sei por onde eu já passei, eu sei o que eu sofri. É bullying. Amém? Não, deixa ficar sem barba quem já é acostumado sem barba, né? Glória a Deus. Todo líder de célula precisa compreender que ele é também um discipulador. Por que ele é um discipulador? Porque ele também cuida de vidas, né? Porque ele também toca na vida dessas pessoas. Porque ele também está ali fazendo o papel de Cristo na vida dessas pessoas. Então todo líder de célula também é um discipulador. Ele também é um pastor, porque ele pastoreia aquela vida. Amém? Chamamos de discipuladores em nossa igreja aqueles que são chamados supervisores ou superintendentes em outros modelos celulares. Não queremos que o discipulador seja um mero cargo em sua estrutura celular. Como discipulador, você precisa ser diretivo. Os pais fazem isto, os professores fazem isto, os empreendedores fazem isto. Não há como ser diferente. Por que não há como ser diferente? Porque a gente não mexe naquilo que dá certo, né? Essa semana aí o pastor começou a ministrar o treinamento do novo modelo do encontro, e no primeiro dia já ele falou a respeito da questão da célula, como começou, né?
O pastor Aloysio, antigamente a gente fazia retiros, etc e tal. Só que o retiro é um negócio mais leve, mais despojado, a galera vai, tem tempo para brincar, para dormir. E o encontro com Deus é algo mais profundo, é mais no cerne mesmo, né? Então o pastor Aloysio foi uma viagem à Colômbia e visitou uma igreja que fazia esse modelo de encontro com Deus. Então Deus deu para o pastor Aloysio a visão de que esse modelo de encontro com Deus seria usado aqui entre nós. Então ele volta da Colômbia, chega no Brasil, estava tudo preparado para acontecer o retiro naquele final de semana. O pastor Aloysio chama os pastores e diz, não, a partir de hoje nós vamos trabalhar dessa forma. Então é colocado a visão do encontro com Deus, né? E onde você quer chegar com isso daqui? Eu quero chegar no ponto seguinte: Deus deu uma visão para nós como igreja. Então nós não andamos por outros caminhos, não andamos de outra maneira, senão andar pelo caminho que Deus deu para nós, né? É aquele negócio, às vezes Deus fala com você na tua forma, no teu jeito. Deus toca você naquilo que você precisa ser tocado. Então Deus deu para nós um modelo celular, deu para nós um modelo de encontro com Deus, deu para nós o nosso jeito de adorar a Deus. Nós somos um povo feliz, um povo, eu considero um povo unido, né? Porque em uma semana de verdade que a gente espremeu o limão aí, a gente conseguiu conquistar 120 vidas. Será que o inferno está em derrota? Né? Eu creio que sim, o inferno já perdeu e vai perder muito mais, porque esses 120 vão se tornar 240 depois, né? Porque há multiplicação. Então Deus tem nos dado, Deus tem capacitado as nossas vidas e nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas de que forma Jesus foi um modelo de líder e servo? Alguém arrisca aí? Dizendo aos seus discípulos, vocês ainda não sabem como a obra deve ser feita, mas eu sei. Então, deixe-me dizer o que vocês devem fazer. Ele não fez uma enquete para definir a visão, nem pediu uma votação sobre a sua estratégia. E aqui é onde eu encaixo aquilo que eu acabei de falar do pastor Aloysio. Ele foi, ele experimentou e ele voltou de lá com uma visão. E ele não chegou lá perguntando, nós vamos fazer. Ele chegou lá e disse, Deus me disse e é assim que vai ser. Então assim, nós precisamos aprender, porque Jesus é o grande modelo da nossa vida. Amém? Ele serviu, entretanto, na linha de fogo, levando os tiros disparados àqueles que ele liderava. Serviu, lavando os pés dos discípulos e assim removendo a sujeira e a imundície que era parte das suas vidas, liderando de uma maneira clara e dizendo objetivamente o seu propósito. Isso daqui muitas vezes a gente precisa aprender lá nas nossas células. Você tem que ser muito claro com o liderado. Você tem que ter um objetivo muito espontâneo para que ele possa te entender. Às vezes a gente tem medo de ferir as pessoas. Ah, mas e se eu falar tal coisa, será que o irmão vai entender? E se você não falar? Será que ele não vai para o inferno? Então, às vezes, a gente precisa ser direto para o irmão. Falar, olha aqui, ó, Vaso, isso que você está fazendo não agrada o coração de Deus. Essa maneira que você está vivendo não vai te trazer solidez, frutos. E o que você está fazendo? Você está discipulando. Você está se metendo na vida dele? Não. Você está dizendo como ele tem que viver? Não. Mas você está abrindo os olhos da fé dele, abrindo os olhos para que ele enxergue a verdade de Deus sobre a vida dele. De que forma? Discipulando, ensinando. E qual a maneira mais eficaz de você discipular uma pessoa? É você se colocando no lugar dela. Qual que é a dificuldade que seu irmão está tendo? Como que eu posso servir ele? Porque Jesus aqui, ó, um pouco antes eu falei, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O que Jesus estava fazendo com eles? Estava ensinando eles como eles deveriam fazer pós ele. Ele já estava treinando. E é esse treinamento que o líder da célula tem que ter com o líder em treinamento, com as pessoas que ali se levantam, se mostram a obra, né? Então é dessa forma que nós entendemos que Jesus vai nos capacitando dia a dia nas nossas dificuldades e missões. Amém? Glória a Deus por isso, né? Repreendendo a Pedro de forma severa ao ponto de chamá-lo de Satanás,
porque Pedro estava falando na carne, não pelo Espírito. Aonde que Pedro estava falando? Quando Jesus chamou eles para lavar o pé, Pedro quis dar uma de santo e disse, né, eu não sou digno de lavar os meus pés, né? Aí Jesus disse para ele, aparta de mim, Satanás. Se eu não puder lavar o teu pé, você não tem nada, não tem parte comigo. Então Pedro entende e diz assim, então não me lava os pés, me lava de corpo inteiro. Amém? Às vezes um pastor precisa usar um gancho para agarrar uma ovelha pelo pescoço e arrastá-la de volta para a segurança do aprisco. Pode não ser agradável para a ovelha, mas é melhor que ser... Então, é aqui que eu te falei, às vezes você precisa... Porque assim, gente, analise comigo uma coisa. Você acha que a pessoa, só porque ela está indo na célula, já faz 32 dias que ela não perde célula, já faz 35 dias que ela não perde um culto, você acha que ela já está livre das garras do diabo? Não está. Nem eu, nem você. Porque o diabo, ele é vosso adversário. A Bíblia fala dessa forma. Ele é o vosso adversário. Ele quer matar, roubar e destruir. Matar o quê? Matar os teus sonhos. Destruir o quê? O teu descanso. Roubar o quê? Roubar teu dia a dia. A tua felicidade, a tua alegria. O diabo não brinca de destruir as nossas vidas. Então, às vezes, o pastor vai precisar puxar você pelo gancho. Às vezes, ele vai precisar falar uma palavra que talvez vai parecer uma palavra pesada. Mas não é. É porque o pai que ama... Corrige. Corrige. Exatamente. Qual o pai que vai dar pedra para o filho comer, tendo ele fome? Não existe. Então, assim, às vezes, a gente precisa só entender... Deus me deu a capacidade de liderar esse povo. Eu preciso ser coeso o suficiente para não ter medo de falar a verdade para eles. Irmão, isso daqui é pecado, isso daqui não vai te trazer frutos, isso daqui não é assim. Venha por aqui, aprenda dessa forma, se envolva, esteja perto, leia a Bíblia, tenha estudo, capacite. E isso é o trabalho do líder, do discipulador. Viu como você também discipula lá na sua célula? Então, assim, às vezes a gente fica pensando, poxa, meu papel é só liderar. Não, não é não. Teu papel é fundamental dentro da vida da igreja. Liderar como servo significa saber o que fazer quando alguém que você conhece se perde no caminho. Mas também é saber o que fazer para levantar o seu discípulo ao ponto em que ele precisa estar. Isso daqui é poderoso, porque algumas vezes eu já vivi situações semelhantes. Pessoas que decidiram parar, que decidiram se desviar. É a pior situação quando você consegue realmente se importar, amar as pessoas. O pior sintoma que um líder pode ter é quando uma ovelha vai para o buraco. Porque o líder ele se sente abatido por isso. Você não é culpado, amém? É uma escolha total da ovelha. Mas assim, o líder, pelo senso do amor, ele se sente... será que eu fiz tudo que eu podia fazer? Então, o papel do líder é o quê? Invista, vá atrás, fale do amor de Jesus, mostre que essa pessoa realmente é fruto de um dia ter se arrependido dos maus caminhos. Tenta mostrar para ele que há caminho, que há salvação, que tem transparência naquilo que Jesus faz. Porque você já ganhou, você já recebeu aquilo que Deus te deu. Não tem como você ganhar tudo que Deus te deu e você não querer multiplicar isso na vida de outra pessoa. Ah, eu fui liberto, então beleza, mas para que Jesus te libertou verdadeiramente? Para que agora, através da tua libertação, outros sejam libertos. É o teu papel. Às vezes você não consegue, a gente é tão focado nas coisas que a gente não consegue perceber o sinal de Deus na nossa vida. Eu até falei esses dias para os irmãos, eu estava com uma necessidade de voltar a ter célula em casa. Eu já cuido dos líderes, dos discipulados e tal, mas eu estava com uma necessidade, eu sentia que eu tinha que fazer algo. E eu voltei a fazer célula novamente na minha casa. E na primeira célula, foi uma galerinha lá, e a gente no primeiro dia conseguiu fazer 5 inscrições para o encontro com Deus. Eu fiquei muito feliz. A gente, porque não fui nem eu fiz uma. O outro irmão lá fez 4. Mas eu conto a gente porque a gente está junto, né? E
na hora o Espírito revelou para mim, é que você tem que ser o exemplo para aqueles que estão caminhando com você. Porque você vai na frente. Eu coloquei você para puxar o barco. E é você líder em treinamento que está ali puxando o barco daquela célula. Existe um monte de gente que caminha com você e que talvez eles não percebam a importância dele ir para a célula, dele estar no culto, dele sentar aqui nessa cadeira, vir fazer os cursos da igreja. Mas você, líder, está ali para abrir os olhos da fé dele. Amém? No processo de discipulado, você vai seguir com os seus discípulos os 4 estágios clássicos de um treinamento. Primeiro, eu faço, eu faço, eu faço, Você faz. você faz, eu ajudo. E depois você faz? Então é um trabalho, toma lá e dá cá. Aquela história, toma lá e dá cá. Você dá, depois você recebe. Você recebe, depois você dá. Essa é a maior e melhor e mais eficaz forma de você tornar um líder a pessoa que você vê que há potencial nela. Você desperta nela, você tem que instigar nela esse desejo. Amém? O estágio 1. Eles não sabem não sabem que não sabem. Nossa, essa é banana, né? Mas é verdade, eles não sabem. Mas também não sabem que não sabem. Então você está ali como uma luz, como um farol que brilha, né? Porque você tem que iluminar a mente daquele irmão. Eu creio que quantos de vocês, líderes ou líderes em treinamento, lideraram ou lideram sobre pessoas que é a primeira igreja que ele vem a participar é aqui? Alguém aqui? Primeira vez que o cara vai para uma igreja, você já liderou alguém assim? Já, Vini? Já? Vocês também? Também? Vocês também? É mais alguém? Vina, fala para mim. Quando você pega uma pessoa nessa condição, a primeira vez que ela vem para a igreja, ela sabe o caminho da igreja sozinha? Na célula? Ela se envolve, ela chega falando já, fazendo quebra-gelo? Hã? Ela já chegou fazendo quebra-gelo lá na célula? Mas ela sabia que não sabia? Só chora, sai inteira. Então, assim, as pessoas elas não sabem que existe algo preparado para a vida dela. Então, é o líder que está ali, que é a luz. Você é a verdadeira luz do Senhor naquele lugar. Então, você vai despertar sobre essa pessoa. Então, ela vai começar a entender. Eu sempre digo isso, e já falei algumas vezes aqui no CTL. Cuidado quando você vai multiplicar as funções da célula. Principalmente, eu sei que é do teu coração bom que você tem, você querer dar a oportunidade para o visitante na semana que vem ele já trazer o quebra-gelo. Você está grudando ele para ele voltar na célula semana que vem. Não faz isso, irmão. Ou não volta mais. Ele não vai mais voltar. Ele está inseguro, ele nem sabe que ele não sabe que não sabia. Então, assim, deixa ele vir, deixa ele se envolver, deixa ele primeiro confessar na célula. Sabe o que ele é confessar na célula, né? É quando você diz assim, você tem algo para falar, irmão? Hoje eu quero falar. Eu fiz isso com a visitante ontem. Passou o quebra-gelo para ela? Não. Ah, tá. Fiz ela conversar na célula. Com a história dela, foi bem bacana. Foi. Chorou? Pior que não chorou. Não? Miserável? Ela é de outra igreja. Então ela já conhece o caminho. Aí ela não foi na igreja dela, porque o marido dela ia, daí ele não conseguia ir com ela. Daí ela foi e aconteceu dela entrar na nossa célula. Que bênção. Mas assim, geralmente a pessoa, quando ela fala a primeira vez, ela nem vai falar, ela vai chorar. Né? Então assim, o líder ele está ali para ser fonte, para ser o caminho, para ser luz, para apontar a direção. E daí, depois, na medida que elas for se envolvendo, você vai colocando, inserindo ela na vida da igreja. Amém? Outra coisa, no estágio 2, eles não sabem e sabem que não sabem. É diferente do primeiro, que eles não sabem que não sabem. Aqueles sabem que não sabem. Por que eles sabem que não sabem? Porque eles estão ali, mas eles percebem, eles acham que aquilo que eles estão vivendo, eles não sabem fazer, então talvez eles vão até negar fogo. Quantas vezes você já passou o quebra-gelo para agradar um novo convertido ali, ele passa para outro, né? Porque eles não são ainda preparados para receber certas cargas e participar da vida afetiva da igreja, amém? No terceiro estágio, eles sabem, mas não sabem. O que quer dizer isso daqui? Eles sabem, mas eles estão com medo ainda de tentar fazer, porque acham que não sabem.
na verdade, eles sabem, mas não sabem que sabem. Exatamente, eles não conseguem perceber que eles já poderiam estar fazendo. Porque eles não sabem, eles não conseguem perceber. Poxa, mas aquilo que o líder faz, não é porque o líder é um anjo espiritual, ainda que ele seja cabecinha branca, ele não é um anjo. Ele só está mais tempo ali. Mas assim, é aqui que o líder vai despertar, é aqui que o discipulado vai despertar ele. É aqui que vai acontecer a multiforma da coisa. Amém? 4 fases ou outra forma, né? Na quarta fase, eles sabem? Sabem. Mas daí por que não faz? Hã? Alguém arrisca? Porque não quer ter responsabilidade. Exatamente. E o líder? O que o líder faz nessa condição? Conduz, ele vai fazer. Eu não vou expor o irmão porque é ruim. Mas eu tenho um irmão que ele para mim assim, ele é top das galáxias. Tipo, falo pro cara, bicho, você já tem que liderar uma célula. Ele diz, então, mas eu não tô preparado. Mas você vê que o cara vai, bicho. Você sabe que o cara já, né, tem o domínio ali. Você vê que o cara tem tipo de líder. Mas o cara diz, eu não tô preparado. Mas ele sabe que ele está preparado. Ele percebe essas coisas nele, porque não tem dentro de você, irmão. Eu tenho certeza que foi dessa forma que aconteceu, porque acontece com todos nós da mesma forma. Você está lá na célula, você vê o teu líder fazendo a célula, você diz, nossa, mas ele nem é tão bom quanto eu pensava que ele era, ele nem é tão top quanto eu imaginava que ele era. O que ele faz eu consigo fazer e tiro de letra também. Você já sabe que você sabe fazer. Mas daí quando é desafiado, você diz, então, eu não estou preparado. Mas por que você não está preparado? É porque você talvez tenha medo de assumir a responsabilidade. Quem falou isso? Acho que foi a Ivene. Então, assim, esse medo ele tem que ser lançado fora. Porque Jesus te deu coragem, audácia. E ele falou para você, vocês vão fazer aquilo que eu fiz e coisas maiores. O que Jesus estava fazendo com você nesse momento? Te capacitando. Amém? Amém? Então não tenha medo de enfrentar os desafios. Estágio 1, eles não sabem e não sabem que não sabem. No primeiro estágio do discipulado, os discípulos são confiantes, mas eles não sabem e não sabem que não sabem. Então assim, é uma incompetência, não é uma maldade, não é uma malícia, não é um mal. É uma incompetência. Eles ainda são novos. Muitas vezes a gente percebe isso nos nossos dia a dia na hora do trabalho. Às vezes você não sabe desenvolver uma atividade, né? E você tenta fazer, mas sabendo que você não sabe. Então acaba fazendo umas caquinhas. Faço bastante disso. Não é só você não, irmão. Tirando você, o resto da sala, a mesma coisa. Amém? Amém. Vamos lá. Não sabem que não sabem. É complicado essa colocação, né? Nessa fase, o Espírito Santo vai tratar com a arrogância do discípulo. Ele presume que é capaz de fazer a obra e que pode usar as suas habilidades. Esse daqui é perigoso. Esse cara aqui, você tem que tomar cuidado com ele, porque ele se sente quase um anjo querubim. Mas ele não sabe, ele só acha que sabe. Ele pensa que sabe. É igual eu te falei, às vezes a gente vai lá, faz o serviço. O teu patrão lá diz assim, ó, a tua função é encher essa garrafa. Daí você quer ser mais inteligente. Você diz, eu já sei encher a garrafa, agora eu vou pôr o rótulo. Daí você põe o rótulo torto, de ponta cabeça. Daí depois Deus vai ter que tratar da tua arrogância, da tua prepotência, da tua maneira de achar que você está fazendo. Basicamente você fazer algo para Deus sem ser pedido que fizesse. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Será um tempo difícil porque o Senhor vai frustrá-lo, muitas vezes. Às vezes a pessoa vai dizer assim, nossa, que passando vergonha de novo. Pois é. Mas Deus está te tratando, está te conduzindo para um estágio maior na tua vida. Há muitas ocasiões em que a única saída do Senhor é deixar você cair. Por que Deus vai deixar você cair? Porque Ele não te ama? Sim? Não. É porque você não consegue, você está tão cego, tão perdido, tão prepotente naquilo que você não consegue ouvir a Deus.
Às vezes Deus está falando para você, ei, José, pega a direita. E o José está tão cheio dele que ele pega a esquerda. Só que a esquerda é o caminho da perdição, o caminho do buraco, o caminho da escuridão, o caminho da podridão. E daí quando ele se lasca, a tendência dele é olhar e dizer assim, pô, mas ninguém me avisou. O tempo todo tentei te avisar, você que não quis me ouvir. Né? Então assim, quanto mais rápido ele chegar ao fundo do poço, mais rapidamente avançará para a próxima fase. Às vezes é necessário, irmão. Esses dias eu até conversei com um casal, mas o povo lá, assim, não sei o quê. Cara, é o tempo. Ama. Faz você aquilo que ele não consegue fazer. Vai lá, seja compassivo, dá mais um passo, carrega mais um pouco. Daqui a pouco ele chega no fundo do poço. Quando ele chegar no fundo do poço, ele vai bater e vai ver que não tem para onde ir. Então ele vai levantar a mão para cima e daí Deus pode salvar ele. É só nesse momento. O problema é que pensamos que assumir a incapacidade ou a incompetência é um tipo de derrota espiritual. E daí demoramos a descobrir que não podemos por nós mesmos. É a tal da justiça própria. Né? Você se achando o suficiente, o forte, o que vai vencer. Cara, entenda de uma vez por todas. Se você não está ouvindo a Deus, é tempo de você parar, refletir e pedir conselhos. Principalmente a Deus. Fala, Senhor, fala comigo novamente. O que está acontecendo comigo? Ontem foi dia de célula. E no dia de célula é um dia que você fica muito sensível para o momento. Cara, será que Deus não fala com você no dia da célula a respeito da condição que você está indo? Às vezes você fechar o teu coração, não querer ser tratado. Às vezes você não se abrir, você não se expor. Eu não estou falando aqui para você contar as suas intimidades. Eu estou falando para você se expor para Cristo. Se expor para Deus. Sabe aquele negócio de rasgar as vestes mesmo diante do Pai? Fala, Deus, eu estou perdido. Eu tô indo por... Umas aulas atrás, eu lembro que nós estávamos trabalhando aqui o discipulado do incircunciso lá, do irmão que não se dobra, do bode. Será que às vezes eu não estou sendo bode de novo? Será que eu parei de ouvir a Deus? Com que frequência eu tenho passado por cima das coisas? Então assim, é tempo de você refletir essas coisas. Agora está chegando esse tempo do encontro com Deus e graças a Deus é um tempo precioso porque é um tempo que você ora mais, você se separa mais. Nesse tempo, nos momentos da tua oração, fala para Deus. Diz, Deus, eu estou verdadeiramente agradando teu coração? Ainda que eu não possa, ainda que eu não consiga, que em mim não tenha como, mas eu estou caminhando. Porque muitas vezes os irmãos param pelo caminho e só vão perceber que pararam quando criar teia de aranha. De tanto tempo que você está parado naquele lugar. Abra tua boca. Fala para Deus, Deus, o Senhor me deu um homem aqui, uma pessoa, eu vou pedir conselho. Me ajuda. Porque tudo que a gente faz é pedir ajuda para Deus. Porque qual que é a grande chave da nossa vida? É às vezes achar que a gente não precisa de ajuda de ninguém. E daí a gente esquece que não precisa até de Deus. E se você não precisa de Deus, meu irmão, passa para mim, que eu estou precisando muito dele. Tudo que o discípulo precisa nessa fase é um discipulador que seja diretivo. Não é momento de consenso ou longas explicações. Ele deve fazer isso como foi determinado. Irmão, esse caminho vai te levar para o buraco, não vai te trazer clareza, você não vai chegar a lugar nenhum. E quando se inicia uma nova célula, o líder precisa definir claramente a visão. Esta visão une o discípulo, ele confronta aqueles que não reagem e motiva aqueles que recebem. Esse momento, fique também muito atento a isso, sabe? Você que começou uma célula agora, você que daqui a pouco vai multiplicar uma célula, você precisa ser diretivo na tua célula. Você precisa ser alguém que a pessoa da célula olhe para você e ela entenda. Esse cara é da videira. Esse cara aqui é igualzinho o pastor Douglas. Porque quando o pastor Douglas fala, ele vem aqui na célula e ele fala a mesma coisa. A linguagem, ela tem que ser muito espontânea, muito parecida.
o modelo, a nossa expressão, nós temos que ser semelhantes uns aos outros. Porque senão, não estamos nem vivendo juntos. É o que eu falei lá atrás. O pastor Aloysio foi, aprendeu e trouxe a condição do encontro com Deus. Agora o pastor Aloysio, ele faz o encontro com Deus e nós vamos fazer o quê? Bater panela para louco? Tem como. Então, quando inicia a tua célula, a pessoa tem que saber para onde está indo. Ontem lá, o Eduardo, eram 10 visitantes? 10 visitantes lá da casa de recuperação, né? A casa de recuperação, beleza. Provavelmente eles comem o pão diário do que entregam lá para eles. Mas quando ele está na tua célula, qual que é o pão que ele tem que comer? O pão que nós comemos. Sabe aquela história? É meio da lei, né? Você vai comer o que eu pôr na mesa. Porque senão é perigoso. As pessoas elas tendem a achar que você não sabe nem de onde você vem. Ela chega lá na tua célula, de repente você não tem muita clareza no que você explica, você fala meio por parábolas, o irmão fica perdido. Então, no início da célula, John, você que daqui a pouco vai liderar, tem mais alguém que vai multiplicar a célula em breve, hein? O Maico, você e o Breno e o John, essa daqui é para vocês. Quando vocês multiplicarem a célula, sejam imitadores do seu líder. Por quê? Porque o seu líder já está fazendo. Então imite ele naquilo que vocês vão viver. Porque certamente, se vocês imitarem ele, vocês vão estar imitando o pastor. E o pastor é imitador de Cristo. Porque Deus deu para o pastor a visão. Deu para o pastor Aloysio, entende? Tá, cai na cabeça, escorre pela barba. É aquela história. Então assim, você tem que tomar muito cuidado lá. Não dá pão estragado para o povo. Não sei para quem que eu falei que eu... Ah, você, né? Falei, tá com cara azedo? Quem mandou não cheirar antes de comer. Qualquer tentativa de consenso nesse estágio dilui a visão. E nós não podemos diluir a visão. Amém? Quando começamos uma nova jornada, precisamos de um líder forte, confiante, que nos mostre o caminho. Resista à tentação de explicar interativamente o que você está fazendo ou de obter feedback daqueles que o seguem. Defina o seu plano e execute-o. Nesse segundo estágio, os discípulos não têm entusiasmo nem competência. Eles não sabem e não sabem que? Então, aqui você vai ter que ajudar ele. Esse é um tempo de pressão e de desânimo. Antes se achavam tão capazes, mas agora eles caíram no lado oposto. É aquilo que nós estávamos falando. Antes ele olhava lá para o líder e falava, mas o que ele faz eu faço, tiro de letra. Depois, quando ele vem para a posição, ele viu que não era tão fácil assim. Daí agora ele cai na pressão, agora ele acha que não era capaz para aquilo. Então assim, no discipulado com ele, você vai ter que chegar e falar, bichão, mas você era tão confiante, o que está acontecendo? Mostra para ele, tá vendo? Por que você precisa ser tratado? Porque não é como a gente pensa. Mas agora eles caíram do lado oposto. Eles simplesmente têm o receio de qualquer iniciativa. Eles não têm confiança, nem experiência, muito menos entusiasmo. Na primeira fase, o discipulador diz, eu faço, vocês olham. Mas agora ele começa a dizer, eu faço e vocês... Cara, aqui é uma coisa que você vai ter que aprender a trabalhar bastante na tua célula na hora de você preparar o futuro líder ali, sabe? É você deixar ele fazer e você só ajudar. Ele vai errar algumas vezes, vai gaguejar outras, mas você vai ter que estar ali por perto para segurar a ponta dele. Porque daqui a pouco ele vai assumir uma célula sozinho. E para que ele lá na frente tenha confiança e nem titubeie daquilo que Deus chamou ele, é agora a hora de você cuidar dele. Ah, mas e se o irmão for prepotente e arrogante? Acredite no que eu vou te falar, porque eu já vi um pouquinho antes ali atrás. Deus vai tratar com ele. Nessa nova fase, o discipulador precisa mudar o seu estilo diretivo para um estilo de treinador. É aquele negócio, chuta com a direita. Com a direita de novo. O cara diz, lembra lá do bota casaco, tira casaco? Lembra que ele perguntava, quando que eu vou treinar, eu vou parar com essa
bobice de ficar botando casaco. Não, é o tempo do teu treinamento. Você tem que aprender a botar e tirar o casaco. Depois, quando você ficar bom no bota casaco, tira casaco, daí você vai aprender a socar. Daí, quando você ficar bom no socar, agora você vai aprender a chutar. Então, um jogador, um esportista, acredite no que eu vou te falar. Ele treina insistente 18, 19, até 20 horas do dia dele, quando ele é dedicado àquilo, para que ele seja capacitado a chegar no lugar onde ele quer. Nossa, ele dorme 4 horas por dia, às vezes menos que 4, porque ele tem que tomar banho, comer, descansar, e depois ele vai tirar o sono. Mas ele quer chegar, ele é focado. Então ele vai trabalhar 18, 19, 20 horas do dia dele, para chegar onde ele quer. Um campeão mundial é incrível, mas o cara ele tem um tempo de dedicação muito pesado. Só que atrás desse campeão mundial tem um cara que é muito mais trabalhador que ele. Sabe quem é? O treinador dele. Por que o treinador é mais especial? Você vê às vezes assim, os grandes treinadores de futebol às vezes não foram jogadores. O trabalho desse cara é muito maior do que um que foi jogador. Porque o que foi jogador, ele sabe, se bater com o pé virado, a bola sai fatiada. Se ele quiser colocar uma curva, ele vai ter que usar o 3 dedos. O jogador já é malandro nessa aquisição. Agora o treinador, às vezes, ele não foi jogador de futebol. E como que ele sabe os caminhos? Como que ele sabe os atalhos? Ele foi trabalhado, ele estudou, ele se capacitou para aquilo. Então você, ali na célula, é a mesma situação. Às vezes você tem ali um super craque, o Neymar. Mas o Neymar, às vezes, não sabe o caminho do atalho. Ele corre que nem louco. Daí chega aos 30 do segundo tempo, ele já está morrendo de cansado. O treinador vai ensinar ele a respirar, mediar a corrida. E você vai estar fazendo isso com o teu líder ali no teu discipulado. Segura os jovens ali. Hoje a gente está falando sobre eles. Às vezes eles são meio acelerados. Não, porque eu vou liderar, que não sei o quê, eu vou para a escola. Né, Breno? Vou ganhar todo mundo na escola, vou fazer uma grande célula. Vai ter até uma igreja videira dentro. Mas depois, quando o cara vai lá, ele vê que não é daquele jeito. Demora mais tempo, às vezes você vai ter que falar do amor de Jesus numa linguagem que a pessoa de lá entenda, porque nem todo mundo é crente, nem todo mundo é da videira, então você vai ter que se adaptando, e ali por trás do Breno vai estar o treinador, que é o Vinícius, que vai falar, bicho, não é assim, segura a onda, vai devagar, come o atalho, entra por aqui, né? Ensinando, por quê? Porque lá na frente ele não tenha problema, na liderança dele. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. Ou você sabe que não sabe e está fazendo de conta que sabe? Terceiro estágio. Nesse estágio, os discípulos têm uma confiança crescente. Eles sabem, mas não sabem que? Como que seria isso? Nesse estágio, os discípulos já estão conduzindo as coisas, o entusiasmo está de volta, mas dessa vez é baseado em algum real conhecimento dos princípios espirituais. Aqui é um estágio bom de você lidar e um momento bom de você discipular. Porque aqui ele já entendeu, poxa, passou aquele tempo o pré-casamento. Todo noivo fica ansioso para a grande noite, né? Para o grande dia. Depois, quando você tem o grande dia, a grande noite, você entende que as outras noites vão ser igualzinho. Depois, com o tempo, elas vão até diminuindo. Mas é algo que acontece com todo líder novo. Ele fica todo entusiasmado. Igual eu falei do Breno ali, porque o Breno, glória a Deus, teve um projeto maravilhoso lá nas escolas, trabalhando com os jovens lá. Mas é ou não é mais complicado do que liderar a célula do Vini lá? Muito mais, né? Porque lá está tudo crente. Os caras vão até sozinhos para a célula, né? Lá na escola você tem que angariar, convencer. Então, assim, chegou o tempo da maturação agora. Agora fica fácil para o Vini discipular o Breno. Porque agora o que o Vini fala tem direção na vida do Breno. No começo o Breno dizia assim, o Vini está me cerceando, só porque eu vou ser um grande líder, vou ter multidões. Não é que o líder... Cara, ele já passou por onde você está passando. Ele sabe que você pode se frustrar. Então ele só está te protegendo. Entende? Então assim, mas nesse momento aqui agora é bom, porque agora o Breno olha para o Vini e diz assim, poxa, eu admiro você, porque você me ajudou, não me deixou cair, não disse vai se lascar então, já que você quer fazer desse jeito. A única coisa que nos levará ao crescimento é a maturidade,
é o conhecimento da graça de Deus. Sem a graça, nada feito. Por que sem a graça não tem nada feito, irmãos? Ajudem enquanto eu bebo um. Meu Deus. Porque sem a graça nós começamos a viver e praticar a justiça própria, o nosso próprio desejo. Se sairmos da graça, logo nós dizemos que não precisamos de Deus. A partir de agora o que eu faço é o que conta. Estou fora. Não quero viver isso na minha vida, amém? Neste estágio, o discipulador se torna um amigo do seu discípulo. Ele é o menos diretivo e está disponível e acessível para os discípulos em um relacionamento pessoal. Agora é aquele momento da amizade, aquele negócio que você chega mais despojar, você diz, ô bicho, isso daqui que você está fazendo, vai por aqui, você já fez, você já passou, você viu que não deu certo, por que você está indo de novo? Sabe aquele negócio mais, tipo, é o paizão mesmo? Lá no começo você era mais diretor, depois você torna o treinador. Agora aqui nesse estágio você já está mais paizão, está mais despojado, porque agora ele é teu filho, agora ele consegue ouvir você melhor. Só não chama ele de pai, pelo amor de Deus. Ele não é teu pai, o pai é o Senhor. Mas o relacionamento pegou corpo. A liderança muda nessa fase de um estilo diretivo para um estilo consenso. Muitos cometem o erro de iniciar o discipulado como se o discípulo estivesse na fase. Começam com a amizade, quando a amizade é uma posição a ser alcançada. Os amigos têm objetivo comum e compartilham as suas, porque são amigos. Alguns tentam seguir um estilo democrático desde o começo, mas isso simplesmente não funciona. Nesse estágio, o discipulador deve começar a preparar o discípulo para ser enviado. O estilo conservador, por que ele não dá certo? Porque é um estilo mais você na tua e eu na minha. Daí quando você precisa às vezes falar na vida da pessoa, a pessoa acha que você não tem voz sobre a vida dela. Porque você criou uma parede, exatamente. Então assim, seja o primeiro ali, o amigo. Que o amigo você sabe, cara, você chega no cara e você diz assim, ô John, você sabe que a gente é amigo pra caramba, né, cara? Então, eu queria te dar um toque, você tá com bafo. Agora, se eu sou conservador, você tem coragem de falar para mim que eu tô com bafo? Você vai fazer a boa vizinhança. Você não vai falar. Não, você não fala. Acredite em mim, se existe esse estágio chamado parede entre você e o seu discipulador, você não vai falar. Nem ele vai falar para você. Ô irmão, já ouviu falar naquele avanço? Você passa e ele mata tudo que tem embaixo do braço. Você não fala. Agora, quiçá você falar dos erros dele de conduta da célula. Você vai lá ver ele não fazendo quebra-gelo, não fazendo oferta, não fazendo louvor. E quando vai dar a palavra, ele distorce tudo aquilo que foi dito no culto. Você vai embora e diz, apareceu na foto ainda feliz da vida. Cara, você não está ajudando esse líder. Acredite. Você está ajudando ele a viver qualquer outra coisa, menos aquilo que Deus reservou para ele. Agora, se você tem a capacidade, Deus te deu a direção de você falar na vida dele, e você chegou realmente e mostrou que você quer ajudar esse irmão, ele vai receber aquilo. Ele vai dizer, poxa, ele é meu amigo. Ele está me dando um toque, ele está abrindo meus olhos, ele não está me exortando, ele está me encaminhando. Ainda que seja uma exortação, ele vai achar que você está ensinando, apontando o caminho para ele. Não há peso. Amém? Porque a pior coisa que tem é um discipulado pesado, cara. Você vai tratar com o irmão e você fica. E você tenta acessar a porta e você fica. E você tenta, sabe, que quando você diz agora vai, você chega, a porta está fechada de novo. Então isso daqui é muito ruim. Você tem que ter portas abertas na vida da pessoa. Ele tem que entender que você é alguém que fala, você tem voz de Deus na vida dele. No último estágio, os discípulos são confiantes e também competentes. Eles sabem e sabem que? Aqui, o discipulador agora dá poucas instruções e poucos exemplos. Nessa fase, o discípulo já tem a visão e já praticou.
De tanto você perceber o líder fazendo a coisa certa, olha, ele começa a célula dele com louvor, depois ele começa com quebra-gelo, na sequência ele faz a palavra de oferta, depois ele põe a cadeira da bênção, tanto faz a ordem, não altera o fator, amém? Aí ele entra com a palavra sempre é muito bem explicada dentro daquilo que o pastor ministrou, o discipulado dele ali, a célula dele, os irmãos já entendem, é bem dirigido, bem definido a posição dele, a posição do discipulador, a posição do pastor, para onde que a igreja caminha, como que a igreja vai, a célula dele inteira já participa ali do cursão, do CTL, você começa, esse é o irmão que você diz, a hora que o discipulador diz assim, joga em mim e descansa, porque agora o cara já tem a passada. Daqui a pouquinho esse cara vai virar, sabe o quê? Discipulador. Porque ele pegou o fio da coisa. Você já não precisa ficar falando para ele, ô Vaz. Então, lá na célula a gente tem o costume de fazer a palavra que o pastor prega no culto. Mas no começo tem, às vezes você vai na célula, o irmão prega sobre Zaqueu e o pastor falou sobre Moisés. Tipo, aprenda, irmão, aprenda uma coisa que eu vou te falar aqui e guarde no teu coração. Não pregue outra coisa que você não ouviu. Domingo você ouviu uma palavra. É essa palavra que você tem que pregar. Eu não sei se o teu discipulado lá tem esse costume com você. Graças a Deus aqui eu tenho. Eu mando o esboço da palavra para vocês no decorrer da semana ali. Manda ou não? Então eu estou te ajudando, estou te dizendo o caminho que você tem que ir. Não chega lá na célula e vai fazer outra coisa. Ah, mas eu tenho que toda semana fazer a mesma coisa? Olha, se você for fazer a palavra, sim. Agora, se você tiver marcado com a tua célula para fazer uma comunhão, para assistir um filme, não tem nada demais, gente. Fique em paz. Isso daí é algo que você com a tua célula. Mas quando você for fazer, faça direito. Faça a coisa como ela tem que acontecer. Amém? E agora ficou bem fácil de pegar o esboço, né? Tem no aplicativo da... Pois é, tá muito simples. Acaba o culto, já cai no aplicativo. Já. Mas eu tenho um secretário meu, ele é muito bom em esboçar aquilo que o pastor pregou. Ele faz uns esboços, se você quiser, depois eu mando para você. Ela vem tão mastigada, mas tão mastigada que não tem como errar. Tem, gente? Tem ou não? Não tem, né? Ela vem separada no texto, a introdução, a definição, a entrada e a saída de cada palavra. Assim, o irmão, ele é muito precioso naquilo que ele faz. Então, assim, quando ele me entrega, geralmente no finalzinho da segunda, início da terça-feira ali, tá prontinho. Daí eu mando para os líderes usam ele na cela. Tem erro? Você está pregando algo fora daquilo que o pastor... Tá tudo certo. Legal? O entusiasmo é elevado e a confiança também. O discípulo está pronto para ser um... O que ele está pronto para ser, gente? Um líder. É hora de multiplicá-lo. Nessa fase, o discipulador dá poucas instruções. Ele apenas pergunta aos discípulos o que eles pensam, só para checar se seguem a visão recebida. Acabei de falar aqui. Depois de tanto tempo juntos, os discípulos estão aptos a contribuir para o planejamento e para a estratégia daquela célula, da igreja, da comunhão. Agora é a hora de delegar a autoridade e... Que responsabilidade, meu Deus, agora você vai ser enviado, você vai abrir uma célula, agora você vai cuidar do povo, você vai chamar esse povo de povo de Deus, mas o povo que Deus me deu, né? Você vai começar a ter um povo para você cuidar. Amém? Amém. Delegar aos discípulos antes de checar esse estágio é uma receita para o desastre. Os líderes devem estar sempre procurando entregar o seu trabalho a pessoas que possam executá-lo bem ou até melhor do que eles. É aquilo que eu falei aqui, acho que foi com vocês que eu falei a respeito das temáticas da sua célula. Esse daqui é o ponto principal. É você saber para quem você está entregando a palavra de oferta, o quebra-gelo, o louvor. Cheque. Irmão, deixei o louvor lá com a Selma essa semana.
Na quarta-feira, durante o dia, você dá uma ligadinha para a Selma, ou manda uma mensagem de áudio e diz: Selma, manda para mim os louvores que você separou aí, já vou deixar preparadinho aqui. Você não está magoando ela, você não está dizendo que está investigando ela. Ela vai perceber que você está cuidando. Ele já vai preparar. Eu incomodei esses líderes, cara, esses últimos dias. Manda os nomes, quero a lista, quero fazer uma lista. Por quê? Porque eu estou me antecipando. São 34 pessoas que estão indo do nosso discipulado para receber. Eu quero mandar carta para esse povo. Agora, se eu deixo para pegar o nome do pessoal que está indo no sábado, eu vou conseguir dar ênfase nisso? Não vou. Então, assim, eu estou checando com o Naor, e aí? Como que está lá? O Naor vai me passar um feedback do que está acontecendo na célula. Eu posso ajudar. Ô, Naor, esse louvor aqui, cara, veja bem, ele fala sobre isso, mas essa semana nós vamos estar adorando dessa forma, a palavra é nesse sentido. Porque até isso você tem que, às vezes, ser rápido lá na sua célula. Sabe? O pastor pregou alguma coisa ali, procura o louvor que se encaixe com a palavra. É obrigatório, irmão? Não, deixa Deus falar no teu coração. Mas assim, vai ser mais fácil até para você fazer. Agora, essa checagem do louvor, às vezes, ela vai te livrar de passar vergonha na célula. Porque às vezes o irmão, na ânsia de acertar, ele acaba errando. Ele é novo, ele não entendeu ainda. Daí ele escolhe lá 3 louvor. Um é do Nelson Ned. Quem conhece Nelson Ned? Sabia que Nelson Ned fazia louvor? Então... Mas, no nosso tempo, nós não conseguimos mais... Outro é o louvor do Gessé. Quem conhece o Gessé? Mas não é o Gessé novo, é o antigo. Aquele que cantava lá, foi na cruz. Você pensa que eu não sou antigo? Então, assim, não tem como você não cuidar dessas coisas. Já pensou? Não é ruim. Eu, por exemplo, esse louvor, ele fala da minha infância, do tempo que eu tinha o tamanho da Isabel, assim. Porque eu ia com a minha avó, com a minha mãe na igreja e cantava esses louvores. E eu lembro perfeitamente, assim, criança tem uma memória muito... Somente foi na cruz. Muito rápido, assim, e guarda. Então, assim, mas não é um louvor para célula, amém? Então, checa, pergunta para ele. O irmão vai trazer o quebra-gelo. Não é na hora da célula que você vai perguntar se ele trouxe. Vai que ele esqueceu. Vai que ele não estava preparado para fazer o quebra-gelo. Daí você vai constranger o coitado. E aí, irmão, vamos lá. Ivete, vem cá e quebra tudo agora no quebra-gelo. Aí, Ivete, eu não trouxe. Aí quebrou você. Você fica mal. Eu já passei por isso, na verdade, sem ser avisado. Aí eu falei, não vou fazer isso. Você não falou nada. Então checa. Pergunta, e aí, amado, como que está lá o nosso louvor? E para a palavra de oferta, o que você preparou? Qual texto você vai falar? Sobre o que você vai falar? Pergunta antes da célula. Pergunta na tarde de quarta-feira. Você não vai passar vergonha. E quando esse líder se tornar líder, como você é um bom treinador, o que ele vai ser? Um bom treinador de grupo. Ele vai começar a fazer da mesma forma que você fazia. Dificilmente é a célula que hoje, que saiu dos meus frutos mesmo, que eu não vejo eles fazer igual eu fazia. Difícil. Por quê? Porque aprenderam comigo. E fazem no mesmo modelo que eu sempre fiz. E glória a Deus por isso. Me sinto muito honrado por isso. O delegar do trabalho passa pelos 4 estágios de um treinamento apropriado. Eu faço, você observa. Eu faço, você ajuda. Você faz, eu te ajudo. Você faz e eu observo. Esse é o papel do líder. O líder vai estar ali guardando o irmão ali, o discípulo dele ali, para que ele faça certinho, para que ele tenha o modelo certo de agir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tá, fechamos aqui e começamos a 5ª aula agora. Nossa, passa rápido, né, gente? Também já é horário do descanso, não, né? Sim, ele já saiu. Já? Já. Oi, Maria. Eu não ia dar descanso para eles. Vamos parar então para o intervalo? Discipulado é um tipo de mentoreamento
A palavra mentoreamento vem da mitologia grega. Mentor era o nome do conselheiro de Ulisses. Quando Ulisses saiu para uma longa viagem, confiou o treinamento de seu filho Telêmaco ao seu conselheiro mentor. Daí então veio a palavra mentoreamento. O discipulado é um relacionamento onde um discipulador capacita o discípulo, compartilhando com ele os recursos que ele recebeu de Deus. Discipular é capacitar o outro ao sucesso. Discipulado é gostoso, em primeiro lugar, porque você está dando por mão aquilo que você recebeu de Deus e, ao mesmo tempo, está recebendo de Deus aquilo que o irmão, através da vida dele, vai te trazer em conhecimento, em firmeza, em palavra, porque sai de você algo, mas nunca volta vazio. Amém? Discipulado ativo é o discipulado como meio de edificação da igreja. O anjo da guarda, o exemplo bíblico de Barnabé cuidando de Paulo. Esse daqui eu falei a semana passada, né? Lembra do anjo da guarda, né? Que eu falei que é o líder em treinamento ali. Por que é o líder em treinamento? Aqui hoje vai ficar mais claro para você que fez a pergunta, acho, né? Foi você? Não lembro quem foi. Que o discipulado é um meio de edificação da igreja, o anjo da guarda, o exemplo bíblico de Barnabé cuidando dos discípulos. Um acompanhamento técnico numa empresa, uma supervisão de um estagiário. Esses meios aqui escolhidos, o discipulado como um meio de edificação da igreja, é você estar cuidando do corpo mesmo, né? Você, através do discipulado, você está edificando a própria igreja. Você está edificando aquela pessoa, trabalhando nela, está dando solidez para ela, e quem vai ser beneficiado com tudo isso é toda a igreja que vai receber uma pessoa mais madura. Um acompanhamento técnico numa empresa. É como se você tivesse uma grande empresa e você fosse o supervisor dela. Você vai estar ali cercando o teu povo ali a cumprir as metas estabelecidas e etc e tal. E no nosso discipulado também, você está ajudando esse irmão a caminhar, entregar relatório, cuidar da célula, fazer com que os pontos da célula aconteçam da maneira certa. Então, ele basicamente se assemelham. Discipulado ocasional, um conselheiro, o exemplo de Jetro que aconselhou Moisés, é um professor. Aqui é um discipulado ocasional, você vai entender que ele tem que acontecer numa ocasião certa, determinada, no momento certo. Aquele irmão está passando por alguma situação, então você vai trabalhar com ele. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos restabelecer. É um professor mesmo, ministrando a vida dele, dando direção, dando propósito para a vida desse irmão. Amém? Discipulado passivo, seguir os outros através das ministrações, exemplo ministerial, seguir os outros através de livros. O discipulado passivo é através de ministrações. As pessoas dá para elas ali, entrega essa ministração, vai lá, assiste ela, trabalha com ela, seja discipulado por ela, e através de uma ministração esse irmão vai receber de Deus. Ou através de um livro. Lê esse livro aqui, Joe, o Centro do Coração de Deus. Você vai ler esse livro, você vai ter um estudo sobre ele, depois vocês vão trabalhar através desse livro, você, como líder dele, vai... E aí, irmão? Qual a página você está? O que o livro nessa altura está falando com você? Você está trabalhando, você está dando material para ele, para que ele possa ser aperfeiçoado. Elementos de um relacionamento de discipulado. O nosso alvo é sempre ter um discipulado ativo. Essa é a forma efetiva de um discipulado que resulta de fato na edificação da igreja. Ou seja, é o discipulado tete a tete. Ele possui alguns elementos fundamentais que gostaria de enumerá-los. Primeiro, ser modelo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Então, qual que é o papel do discipulador? É ele te tornar
semelhante a ele naquilo que Deus edifica através da vida dele e na sua. As pessoas sempre se moldam para serem semelhantes àquelas com quem elas admiram, que é aquilo que eu te falei aqui no começo. Não tem como você chegar lá na sua célula e querer pregar outra coisa diferente daquilo que você se alimenta aqui domingo após domingo. Ou você vai acabar ficando semelhante às pessoas com quem você caminha. O discipulador deve se colocar como modelo de tudo aquilo que ele deseja edificar na vida do seu discípulo, tanto na santidade pessoal, quanto no serviço e na obra de Deus. Isso daqui é muito precioso, principalmente quando o discipulador vai tratar. Você tem que ter, a pessoa tem que olhar para você, ela tem que ter uma admiração, ela tem que perceber que aquilo que você está falando, ela pratica. Porque senão você fala para o irmão, olha, você tem que ser assim, assado no seu casamento. Mas daí o cara olha o teu casamento, é uma verdadeira bagunça. Você tem que tomar cuidado na área financeira, mas daí você olha para o discipulador e deve para todo mundo. Então você tem que, aqui o cara tem que imitar você reto. Além disso, deve se lembrar constantemente que ele mesmo não possui discípulos. O seu discipulado é a Cristo. Então quem é teu mestre, teu guia é Cristo. Amém? Amém. O discípulo ele vai seguir sempre a Jesus, tá? Nunca a pessoa. Atração. As pessoas tentam viver de acordo com a expectativa das pessoas que elas admiram ou respeitam. A atração é a chave de um discipulado eficiente. Essa é a atração que estimula a pessoa a trabalhar duro e responder apropriadamente para ter aprovação do discipulador, cumprindo as condições colocadas por ele. O relacionamento do discipulado é baseado nesse princípio da atração. Jacó sempre procura Labão, mas Maria sempre procura Isabel. Você precisa ter essa atração pela pessoa, você precisa ter, sabe, aquele negócio, a pessoa está aqui, você dizer assim, poxa, eu vou lá porque eu vou ser aconselhado com ele, aquela pessoa tem uma palavra de Deus direta para a minha vida, ela é reta naquilo que ela me ensina, mas você tem que tomar cuidado para que isso não se torne um vício, porque muitas vezes as pessoas elas só vão viver baseada naquilo que o outro fala. Ah, falou, isso é direção, agora eu vou. Não, não é assim. Tanto é que um trecho atrás ali eu falei, você é discípulo de Jesus. Então cuidado, não vá embarcar numa história sem fim aí, fazer o que as pessoas querem que você faça. Quando Maria encontra Isabel, a unção aumenta, mas quando Jacó se encontra com Labão, a carne fortalece. Então aqui, entendeu? Você tem que mediar. Você quer viver a unção ou você quer viver na carnalidade? A carnalidade vai te falar que o relacionamento é raso. É sempre no faça isso, faça aquilo que vai dar certo. É a receitinha do bolo pronta lá no rótulo da embalagem. Mas tem que ter unção. Quando você encontrar com a pessoa, você tem que dizer, pô, quando eu tô com aquele irmão ali, nossa conversa ela é sobre Deus, é sobre a igreja, sobre os sonhos do Espírito. Sabe aquele negócio que você tá perto da pessoa, você diz assim, desse cara, não sei, ele tem alguma coisa que te atrai estar perto dele. Precisamos andar com quem aumenta a nossa unção e não com quem desperta a nossa carne. Aqui é perigoso, né, gente? Não sei se você percebe esse negócio aí, mas a pessoa que ela desperta a tua carnalidade é ruim, porque você, em pouco tempo que você está com ela, você já percebe algo diferente, né? E parece que chama atenção demais, muito rápido, a pessoa que vive na carne. E você tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco você está igual ela. Tem que viver fugindo meio que dessa situação para não ser contaminado. Relacionamento, a nossa personalidade é moldada em nossos relacionamentos. O discipulado é baseado num tipo de paternidade espiritual. Voltando lá atrás, a paternidade precisa tomar cuidado aí. Relacionamentos são chaves em nossas vidas. Nossa história é a história dos nossos relacionamentos. A sua vida depende das pessoas que você permite ao seu redor. A sua vida vai ser aquilo que você mais vive. Como que você tem vivido os teus dias? Com quem você tem se espelhado? No que você tem se baseado? Então a tua vida ela vai refletir isso. As pessoas ao seu redor vão determinar
as experiências que você terá em Deus. Que tipo de experiência que você quer viver com Deus? Você quer ter realmente experiência com Deus? Essa pessoa que você está caminhando, ela está te aproximando de Deus? Ou ela está te aproximando mais da carne? Então você tem que tomar cuidado com isso também. Principalmente na hora de mediar lá, você tem que enxergar isso na pessoa. Essa pessoa me aproxima de Deus ou essa pessoa me deixa na carne? As pessoas ao seu redor vão se alimentar da força ou da fraqueza em você. O relacionamento nunca são neutros. Sendo assim, o seu crescimento espiritual depende dos seus Relacionamentos. Sim ou não? Sim. Vai dizer que você não tem uma pessoa lá que você... Hoje é moda falar, né? Aquela pessoa é tóxica. Tem ou não tem? Tem pessoas no teu trabalho, no teu dia a dia, que a pessoa chega em você, parece que puxa energia. Você chega animado no teu trabalho e diz, hoje vai ser daqueles dias. Aí a pessoa vem perto de você, parece que a pessoa traz uma má influência, né? Os relacionamentos são chave na nossa vitória na guerra espiritual. Nós não fazemos guerra sozinha. Na batalha precisamos de alguém que vigie a nossa retaguarda. Essa pessoa é o seu Discipulador. Aleluia. Então confia nesse cara. Viu, seu cabeçudo? Ontem o Eduardo falou para mim, ontem não, hoje, né? Mandou um boleto errado, mandou para mim, daí eu falei, o que você quer com isso? Ele falou, pensei que você ia pagar para mim, mas eu vi que você não me ama. Eu falei, não, eu te amo, mas não vou pagar tuas contas não, cara. Isso é problema seu. Que amor bandido é esse? Ele podia mandar enganado pro meu Pix, né, o valor, né, sem querer. Nossos relacionamentos falam das nossas condições espirituais. Se temos relacionamentos saudáveis, então somos estimulados a avançar. Mas se nossos relacionamentos nos puxam para baixo, então devemos renunciar a eles. Isso daqui cara, é muito simples de você perceber isso daqui no teu discipulado. A pessoa que está caminhando com você, ela te estimula a ir adiante, ela te incentiva, ela tenta te impulsionar. Então, essa pessoa está fazendo bem para você. Agora, sabe aquele negócio que parece que você está carregando uma cruz nas costas? É ruim, você não vai crescer, você não vai avançar. Relacionamentos são chaves espirituais. Então devemos ser radicais com elas. Esse relacionamento não está trazendo benefício nenhum para mim. Eu vou me afastar dessa pessoa. Eu estou caminhando lá, mas sempre que eu chego, essa pessoa vem, ela sempre traz uma palavra de desânimo na nossa vida, na nossa casa. Cara, eu não vou mais andar com essa pessoa. Eu vou dar um jeito de cortar caminho. Eu não vou mais passar na frente da casa dela. Toda vez que eu passo lá, ela tem uma palavra de morte para a minha vida. Tem que tomar cuidado com esses relacionamentos. Prestação de conta, até os nossos compromissos espirituais mais sinceros, se forem mantidos em segredo, acabam deixados de lado. O resultado dos compromissos negligenciados e promessas quebradas é que tendemos a não fazer nenhum compromisso novamente. Não podemos viver sem compromissos. Não podemos crescer em Deus sem compromissos. Não sei se você já viu ou alguma vez passou pela tua cabeça, eu não vou me envolver com a obra, eu vou ser só vou sentar e ouvir. Já ouviu isso? Já teve esse sentimento? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não fica bravo comigo? Sem compromisso você não vive. Qual o sentido da vida de um pai se ele no outro dia não tiver um filho para sustentar? Que pai ele é? No outro dia você tem que levantar cedo com o sentimento que você tem que sair de casa, matar ursos e leões e trazer de tarde o alimento para o teu filho. Mas se você não é pai, que sentimento você vai ter para isso? Qual a motivação da tua vida? Qual a motivação de você sair de casa cedo e trabalhar e voltar para casa sabendo que não existe nada lá? Qual o prazer há de você sair cedo da sua casa e voltar de tarde para casa e a casa está vazia? Foi todo mundo embora, você ficou só. Você tem que ter uma motivação na tua vida. É por isso que eu digo,
Quer ter motivação? Lidera a célula. Quer ter compromisso? Lidera a célula. Aí você vai ter compromisso. Meio que a condição da célula, ela te obriga a ter compromisso. Por quê? Em primeiro lugar, ela te chama do lugar da mornidão. Já botou fogo no teu pé. Segundo, ela te leva a ter compromissos com pessoas que são totalmente diferentes da tua feição. Ou seja, não tem nada a ver com você. Muitas vezes elas vão fazer coisas que você diz, misericórdia, onde é que eu fui amarrar meu burro? Terceiro, essas pessoas, na maioria das vezes delas, vão ter o triplo de problema que você tem para te dizer. Na verdade, nem é tanto assim, mas elas gostam de falar, contar vantagem. Você diz que você está com dor na coxa, ela diz, a minha é pior, começa no calcanhar e sobe até a nuca. Porque ela é mais pesada. Então, assim, o líder, a pessoa vai ser despertada nesse momento. Esse daqui é o compromisso que todo crente deve ter. Irmão, juro para você e peço pelo amor de Deus, se um dia passou pela tua cabeça, eu vou sentar na cadeira e só vou ouvir, isso daqui é a pregação de Satanás na tua vida. Crente que é crente é envolvido. Crente ama gente. Amém? Amém. E por amar gente é envolvido. Não tem como você ficar em casa, sentado na cadeira assistindo Netflix e dizer que você é crente. A moda agora é dizer, né? Eu sou crente sem igreja. Ou crente sem compromisso. Rapaz, isso é do diabo. Sabe o que é ser crente? Sabe o que é ser cristão? Sabe ou não? Amar o próximo. Como? Se você não é capaz de amar o próximo, significa que você não ama nem a você mesmo. Sim ou não? Sim. Não tem como, a matemática não bate. Então, assim, quando vier esse pensamento arcaico, e é do inferno esse pensamento de eu vou sentar na cadeira e só vou ouvir, lança fora todo medo. Você foi chamado para ir à frente. Foi chamado para salvar. Lembra quando você batizou? Lembra o que foi dito depois? Agora, portanto, ide, pregai, multiplicai e fazei para você? Para Cristo. Então, beleza, concorda comigo que não vale mais essa palavra aqui? Nem tudo eu concordo. Não, mas com essa daqui você concorda. Não, sim. Mas é que você falou do propósito de chegar em casa e ver a casa vazia. É o dia mais feliz da minha vida. Sério? Eu adoro ficar sozinho em casa. Misericórdia. Tá repreendido isso da tua vida. Mari, profetizo que a tua casa vai viver cheia de gente. Pra desespero do John. Eu era igualzinho quando Jesus me amou incondicionalmente, eu entendi que não tinha para onde fugir. Eu detestava ter gente em casa. Chegava gente na minha casa, eu ia pro meu quarto, fechava a porta, ficava lá, só saía quando as pessoas iam embora. Não tenho isso. Então, mas eu tinha isso. Só que um dia, Jesus me encontrou. Ele me amou de uma maneira e com uma doçura formidável que eu não consegui segurar isso. Tanto é que eu acabei de falar para vocês aqui, há 2 semanas atrás eu voltei a fazer célula na minha casa. Eu não tenho nada contra o anfitrião, pelo amor de Deus, entenda com o coração mais limpo, branco possível que você tenha. Eu amo o anfitrião, mas célula para mim é na minha casa. Para mim, só para mim. Não precisa, você não tem que ter a mesma fé que eu. É para mim. Por quê? Porque eu amo ter gente em casa, cara. Casa tem vida. É igual o filho novo. Pedro, tudo fica guardadinho lá na tua casa do jeito que você gosta? Por quê? É assim que tem que ser. Mas é ruim ter a Isabel, Pedro? A Isabel é o teu sonho? É o desejo da tua vida? Então, porque você entendeu que você tem que ter gente na tua casa. Você precisa ter um filho, Joe. Eu tenho filha. Traz ela pra casa. Faz ela bagunçar a tua casa. Sempre tem gente em casa. Cara, tem que ter barulho dentro de casa. Mas o momento que eu fico mais feliz é quando não tem ninguém. Sabe como que é? Às vezes eu vou lá pra sala e digo assim, vou assistir uma televisão. Só que lá em casa vive cheio de gente, né?
A galera sabe que eu tenho 2 filhos jovens ali, então vive cheio de moleque lá em casa. Eu digo, eu vou assistir uma televisão, liga a televisão. Cara, bater no controle, parece que a galera ouviu lá. Daí não assiste, daí eu desligo a TV, vou fazer outra coisa. Mas tem gente, tem vida. Tem vida, cara, acredite no que eu estou te falando, tem vida. Então você não pode. Sai da síndrome da casa vazia, do ninho. Como que é aquela história do ninho? O quê? Do ninho vazio? Ninho vazio. Cara, abandona isso. Casa boa é casa cheia de gente. Casa de vó. Lembra a casa de vó? Juntava todos, tio, primo, aquela bagunça. Tem que ter. Amém? E qual a melhor pessoa para você ter essa bagunça? Os netos. Não, o teu discipulador. Você tem que ir na casa dele. Quando ele estiver descansando de perna pro alto, chega todo mundo. E aí, pessoal? Ontem a Alessandra foi na célula, primeira vez lá em casa. Miserável, a Alessandra é o meu Carmo. Nossa, Pater, aqui tem piscina, dá para nós fazer uma comunhão da hora. Falei, dá, claro que dá. Dá ou não dá? Dá. E se não tiver piscina, dá para fazer comunhão? Vou contar uma coisa para vocês. Você tem que ir na casa do seu discipulador de surpresa. Não avisa que você vai, senão ele vai dar desculpa. Só vai. Você está convidado, Naur. Pode ir. A hora que você quiser, chuchu. Por quê? A mulher dele nem vai receber. Tá, quem não vai o quê, rapaz? Leva um bolo para você ver se não recebe. Leva um café. Chega lá e diz assim, ó, trouxe o café, você dá o bolo. Não dá desculpa. Amém? Amém. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude a cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos. Dani, é bom ir visitar o discipulador lá sem avisar? Eu vou direto. Aí, tem que ir, cara. Você é feliz ou não? Tem que ter felicidade. Sabe como que eu conheci? Cara, olha os mistérios da vida da gente como que é. Sabe como que eu conheci a Ivete? Posso contar? Eu estava fazendo a mudança para casa, próximo à casa deles ali. E estava puxando a mudança na minha caminhonete e na carretinha engatada. Daí, bem na frente da casa dessa miséria ali, a caminhonete caiu as coisas de cima da carretinha do Pietro. Era uma caixa de coisa do Pietro, tombou lá. A Ivete veio lá, ajudou a juntar e tudo. Top, a gente se conheceu daquele jeito. Obrigado e tal, eu fui embora. Certos dias depois, não sei como, o pastor falou, tô com um povo ali de Ipanema, perto da casa de vocês, chama para a célula. Mandou o telefone desses abençoados e mais daqueles abençoados. Chamei, aí a Ivete chegou lá, falei, eu tenho uma impressão que eu conheço você, irmã. Daí, papo vai, papo vem, daí eu lembrei de onde que era. Ivete juntou foto nossa que o Pietro tinha. Quem tem foto de papel em casa? Nós temos lá em casa. Daí ajudou a juntar gibi do Pietro. O Pietro coleciona uns negócios que só ele sabe que... Não sei de onde que ele coleciona aquelas coisas. Então assim, Deus aproximou. Hoje está aqui, são nossos líderes ali, cuidam do nosso povo, que Deus deu para nós, para a igreja, né? Povo de Jesus. Mas nos aproximou, fez conexão. Assim, eu não sei eles, mas eu sou apaixonado por esse povo. Amo eles. Eu acho que eles me visitam um pouco. Fico esperando o meu convite. São bobos. Passar esse tempo. Mal eles sabem que eles podem ir a hora que eles quiserem. Vocês também. Eu amo quando o Eduardo fazia aquelas visitas de surpresa. Não faz mais. Não sei o que está acontecendo com esse velho sem vergonha. Fala pra ele que você está mais compromissado com a casa do Senhor. É, né? Encheu a casa, né? E tem neto lá, né, Eduardo? Agora tem bagunça em casa. Como fazer isso de maneira prática? Por meio do discipulado, gente. Discipulado é o quê? Discipulado é uma consulta? Discipulado é um momento que você procura a pessoa só para contar fraqueza? Não. Discipulado é momento de mesa. É momento de festa. É momento de você se alegrar com as pessoas. Às vezes você passa o teu dia, o teu cotidiano ali, e você não tem coragem às vezes, de contar as tuas dificuldades. Tem que ter, irmão. Deus colocou uma pessoa na tua vida. Esses dias o Marcos, abençoado, veio aqui no prédio, na hora do almoço, posso ir aí? Me deu até um gelo, quando o cara fala assim, eu preciso falar com você. Eu digo assim, hoje, agora, na hora do almoço, não é coisa boa. Falei, é coisa boa ou coisa ruim, Marcos? Não, é coisa boa. Falei, então vem.
Daí veio aqui no prédio, ele e a esposa vieram trazer uma bela, boa e gostosa notícia. Vão ser pai. A bagunça vai aumentar lá na casa. Ele tem 4 cachorros que comem o tênis dele. Agora vai ter um filho que não deixa nada no lugar. Então, assim, essas são as coisas boas, cara. Você tem que compartilhar, você tem que procurar o teu discipulador, você tem que ter tempo de qualidade com ele. Sabe aquele tempo de qualidade, essa palavra que é tão batida? Tenha também no teu discipulado. Agora não estamos na mesma célula, mas lembra quando acabou. Claro, como que não? Não, Claro que são. Vocês são meu povo. a gente acabou, saímos da nossa casa, fomos pra ontem, lembra de noite? Eu tenho, meu Deus, a gente vai se atendo às coisas. Mas assim, teve um tempo aqui que tinha uns irmãos que não iam muito para a igreja, tinha uns líderes mais corajosos assim que nós, eles juntavam a célula e iam para casa daquele que não foi. Chegava lá, você não foi lá, nós viemos aqui. Uma vez no aniversário de uma irmã, ela não apareceu na célula. Hoje ela não está mais aqui. Lá onde o Marcos foi abrir a célula lá em Apucarana, na casa da Jennifer e do Wilson. A Jennifer era aniversário dela, nós preparamos uma festa surpresa, miserável não foi na célula. Sério? Que raiva aquele dia, irmão. E compramos bolo, e salgado, e refrigerante. A miserável foi para casa da avó passar o aniversário. Falei, beleza, galera, o que vocês acham? E nós tínhamos acho que umas 30 pessoas na célula. Vamos lá comemorar esse aniversário? Juntamos tudo que tinha, amarramos na toalha, enfiamos nas costas. Chegamos lá na casa da avó dela. A avó dela ficou louca. Tinha umas 30 pessoas. Falei, ué, mas era compromisso dela com a célula. Ninguém mandou ela vir na casa da senhora. Resultado, a festa foi lá. Então, assim, teve outros que iam fazer serenata para os irmãos. O pastor foi. Levou a invertida da irmã, mas glória a Deus. Não, mas depois a irmã veio para a igreja, pediu perdão para ele. Mas no dia ela ficou brava. Mas é assim, você tem que de vez em quando surpreender. Quantos maridos aqui surpreendem a esposa de vez em quando com presente? Nenhum? Então levanta a mão quem surpreende aí. Verdade, Dani? Tem que surpreender. As irmãs mesmo. Quantas irmãs aqui surpreendem o marido? Ele chega do trabalho, hoje você fez aquele jantar que ele ama. Tem que ser assim. Tem que ser. Não. Ele se sentiu livre. Ó, eu vou defender ele aqui. Ele se sentiu livre, obrigado a responder essa pergunta. Não é verdade. Não, mas é assim, sério, gente. Na aula, você tem que surpreender, sabe? Tem que ter alguma coisa que você diga assim, eu vou mostrar.